Bom dia para todo mundo aí. Essa aqui é uma live que eu quero que tu assista, tá? Por quê? Porque eu vou apresentar uma ideia, vou explicar o porquê que eu tive essa ideia, como é que ela vai funcionar e o porquê da gente fazer isso aqui. Cara, é o seguinte, ó, o nome da ideia que eu tive, meu, é Red Pills do Conrado. Cara, como é difícil escrever, meu, nesse negócio tudo torto. Minha letra já não é tão bonita. E como é difícil a gente escrever meio torto. Red Pills do Conrado, cara, o que que vai funcionar, cara? O que que é isso, tá? Qual é a ideia que eu tive? Meu, muita gente que gosta desse nosso papo filosófico aqui, ali nos stories eu não tenho como tocar diariamente esse tipo de assunto, porque esse Instagram aqui é uma misturança, minha vida é uma misturança, né? Então eu quero, mas é algo que eu sempre quis fazer, algo que o pessoal pede e que se eu não começar, não vai começar de jeito nenhum. Então agora são 7h41 da manhã, eu entrei aqui para falar para vocês mais ou menos o que eu pretendo fazer. Cara, eu selecionei aqui, ó, os principais pensadores e livros que foram a minha formação intelectual filosófica, tá? Eu sou um cara que tem 40 anos, já vivi bastante coisa na vida, já tive alguns percalços, né? Já mudei de vida dentro da mesma vida, já viajei o mundo todo, já fui advogado, sou formado em ciências sociais, ou seja, tenho uma bagagem intelectual muito forte também, e tenho uma bagagem literária gigantesca também, que é algo que eu adoro ler, adoro artes, né? Então, acho que a maioria da minha leitura, mesmo sendo de literatura aí, eu acredito que cada livro que a gente lê é uma pessoa que a gente conhece, né? Não só os personagens, mas o próprio autor, a gente vê como ele tá pensando. Então, cara, dentro desses 40 anos que eu vivi aí, eu já posso, o que eu começo a ver, cara, que quanto mais eu vivo, mais eu começo a ver que aqueles filósofos clássicos estavam certos, cara, sobre a percepção de vidas. Então, cara, o que eu vou fazer com vocês aqui, fazer uma Red Pill do Conrado. Cada dia eu vou pegar um desses pensamentos, dessas grandes ideias dos filósofos clássicos, porque assim, meu, o que os filósofos clássicos têm em si? Eles têm os 4 eixos da vida muito claras, tá? Quais são os 4 eixos da vida? Uns até eu não tenho, estou em desenvolvimento. Como vocês podem ver aqui no meu dia a dia, você sabe o que eu estou me desenvolvendo e não. Os 4 eixos dos caras, cara, são praticamente os seguintes, ó. Primeiro, autocontrole, tá? Todos esses caminham no autoconhecimento. Eu vou chamar de autocontrole, mas seria autoconhecimento. Segundo eixo dos caras, coragem, enfrentar os problemas. Terceiro, autoconhecimento, justiça. Terceiro ponto, justiça. Quarto ponto, sabedoria. Então, cara, a gente vai tentar trabalhar nesses eixos, tá? Para questionar exatamente um outro... Porque eu quero que tu pense o seguinte, cara. O conhecimento, tá? É como se fosse uma grande lavoura, tá? Quanto mais tu lê, mais plantinhas estão nascendo ali na tua cabeça, né? Tá tudo pensamentos, ideias novas chegando. Só que essa lavoura, ela tem que ser cercada pela lógica, cercada por um caminho de explicações. E aqui, meu, te liga, eu vou te mostrar esse monte de livro. Eu não quero que tu leia todos eles, eu não quero que tu compre nada. Eu só quero que tu me ouça, tá? Depois que tu me ouvir, depois tu decide o que tu vai fazer. Ou seja, essa lavoura de pensamentos que tu tem, coisas que estão sempre nascendo, né, na tua cabeça, ideias, tal, se ela não tiver uma cerca da lógica, ela se perde, ela começa a se espalhar sem controle, e tu não consegue ter um caminho continuado para depois poder fazer uma colheita. E a colheita, o que que é, meu? A colheita é ética, a colheita é uma boa vida, a colheita é tu ter o melhor de si para si. Quando eu falei ali no Réveillon, cara, quanto mais tempo tu vai esperar para viver a vida que tu quer viver, né? Para ter o melhor de ti, para ser o teu melhor. Isso aqui não tem nada a ver com papo de coach, nada, meu. Então o que eu fiz aqui, meu? Pra gente ter uma noção de como é que essa coisa vai funcionar. Eu peguei uma listagem de livros e eu comecei o primeiro deles com Sêneca. Pra tu ver, cara, esses primeiros livros mais clássicos, mais antigos, eram livros fininhos, cara. Os caras colocavam pontualmente as suas ideias. O que o Sêneca tem de bom, cara, nele? Ele pensa a tua relação com... Ah, não, ficou... Aí aqui, ó, né? Ó. Tá escrito assim, ó, a vida é longa o suficiente se você souber como usá-la, né? Uma frase do Sêneca, que é autor também daquela frase, ars longa vita brevis, né? A arte é tão longa e a vida é tão curta, como é que a gente vai aproveitar tudo isso? E aí a resposta dele para esse questionamento é exatamente, a vida não é curta, se tu souber como aproveitá-la. Então, cara, o Sêneca tem a relação do homem com o tempo.
como aproveitar o tempo, como entender que o tempo é teu amigo, se tu colocar a teu favor, se tu colocar ele nesse caminho pavimentado em relação ao que tu é, ao que tu busca. Mesma coisa, cara, aqui eu trouxe o Ovid, que é outro pensador que eu gosto também, que é o Ars Amatoris, né, a arte de amar, como ele coloca a relação com as pessoas, como a gente tem que pontuar a vida, bem nesse pensamento de uma fronteira lógica, mesmo assim, ó, agora tira como exemplo o amor, né, a gente quer que o amor brote em nosso coração, sem limite, mas mesmo o amor, ele tem que ter uma fronteira, ele tem que ter uma cerca, para que ele possa ser um bom amor lá adiante, entendeu? Então peguei o vídeo também, outro cara que para mim é fundamental, Aristóteles, né, meu? Muita parte do Aristóteles pegou fogo, né? Sabe, quando queimou lá a biblioteca de Alexandria, muita parte se perdeu, mas uma que sobrou dele, que é ótima também, é Ars Retórica e Ars Poética, porque o Aristóteles, cara, ele é um cara que escreveu um livro chamado Ética Nicômacos, que ele fala pro filho dele como ter uma boa vida. Coisas que ele achava importante. E desses pensadores aqui, cara, muitos deles acreditam na metafísica e outros não acreditam na metafísica. Ou seja, uns acreditam em Deus, que existe algo fora desse plano aqui, outros não. Eu vou me ater, cara, em que pese tem muitos deles que acreditam em metafísica. Eu sou um cara que acredito na mágica da existência, né? Mas eu não sou muito apegado a essa questão metafísica. Na real sou, né? Mas não acredito muito, mas sei que não tem, entendeu? Eu, como consolação, eu acredito, mas eu sei que não existe. Vocês já viram aí meus pensamentos, minha fé é meio bipolar. Então, cara, outro cara que eu peguei também aqui, ó, principalmente, Meditações do Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano, e é incrível, cara, como é que esse cara era tão inteligente naquela época. Eu nem sei se é verdade que ele era um só, ou se era um personagem que uniu pensamentos de todos esses primeiros filósofos. Então, cara, do Aristóteles eu vou trazer o processo dialético dele, que é esse método de chegar ao conhecimento, como eu falo sempre para vocês. O Aristóteles foi o cara que começou a formar a lógica, foi o primeiro cara que colocou uma cerca no conhecimento. O que é o conhecimento? Como é que eu posso ter essa lavoura de conhecimento para depois eu ter uma colheita de ética e bem viver, né? Exatamente com a fronteira da lógica formal, que foi ele que criou a lógica formal. E nessa criação da lógica formal, ele começou a colocar no conhecimento o nascimento dele, né? Que é a sapiência e a prudência. A sapiência é o conhecimento baseado nos livros, né? E a prudência baseada na própria experiência. E é isso que eu estou propondo para vocês aqui, é unir uma aplicação desse conhecimento baseado na sapiência, que são os livros, e a prudência dos meus 40 anos de vida aqui, tendo uma vida boa. Tive muita chance na vida, tive oportunidade, tive pais maravilhosos, tive uma família íntegra, tive a oportunidade de estudar muito cedo, tive a oportunidade de trabalhar com as coisas que eu amo, mudei de vida algumas vezes já, por conta disso viajei o mundo todo, tive experiência de morar no exterior, já tive relacionamentos longos aqui, já tive relacionamentos curtos. A única coisa que eu não tive nessa vida foi filho até então, espero um dia tê-los também. Então eu quero trazer para vocês um outro cara, meu, que eu trago aqui, é o Nietzsche, né? O Nietzsche é um cara, tem uma sequência agora de caras doloridos aqui, então os caras que acham que a vida não faz sentido nenhum, porque essa é a grande discussão: a vida faz sentido ou não faz sentido? Se a vida é aproveitada, ela tem que fazer sentido. Se eu curto, beijo na boca, transo, faço churrasco, tomo uns tragos, sou feliz, vivo nesse grande hedonismo, que também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Tem muita gente que acha que o hedonismo é só ser feliz com isso, né? Mas não é. É buscar uma vida que a gente possa ter prazer, até mesmo, né, quando a gente passa percalços, até mesmo quando a gente aprende algo diante do sofrimento. E o que o Nietzsche traz, cara? A primeira coisa que ele percebe, que é o mais forte dele, são duas frases que vocês já conhecem. Uma é: o que não mata me fortalece, né? E eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então, o Nietzsche trabalha com essa via negativa, né? O que é via negativa? Aprender o que tu quer a partir do que tu sabe o que tu não quer. Isso é muito importante para esse autoconhecimento. Vamos ver o que eu não gosto da minha vida, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. O Nietzsche é um cara que traz esse pensamento para nós. Cara, estou sendo bem simplista aqui, que é para a gente poder trabalhar por todas essas nuances, tá? O Schopenhauer, cara. Schopenhauer é um cara triste, né? Não se deu muito bem na vida, não se deu muito bem com as mulheres aí, se deu bem na vida sim, porque é óbvio, né? Foi muito conhecido, mas não foi um cara muito feliz nessa existência dele. Mas era um cara, meu, que é o melhor filósofo que escreve, o melhor escritor de todos que existem, é o Arthur Schopenhauer.
E o ponto que ele traz, que eu quero trazer aqui para vocês, é uma frase que eu já comento que muitas vezes, que o homem, quando é grande, mesmo na solidão, ele enxerga a sua grandeza. Já o homem que é pequeno, que é raso, quando ele está sozinho, ele é triste. Então eu quero trazer para vocês que Schopenhauer diz, quanto mais for a nossa grandeza do conhecimento, a nossa grandeza dessa cerca lógica, a gente vai poder fazer uma colheita melhor dessa vida ética da boa vida e ter uma vida suportável, uma vida mais feliz, mesmo que tu esteja sozinho. Porque daí tu não vai se sentir solitário estando sozinho, né? Tu, contigo mesmo, será um exército. Então o Schopenhauer eu trago para esse pensamento. Um outro cara, que eu trago para vocês aqui, eu vou comentar, é o maior intelectual que já existiu na face da Terra, ao meu ver, o Goethe, né? O Goethe, Wolfgang, Johannes Wolfgang Goethe, que é um cidadão, cara, que entendeu como aplicar todas essas áreas do conhecimento, porque ele era um cara que trabalhava não só com a filosofia, não só com a literatura, mas também com as artes em geral, e ele conseguiu botar esse pensamento da vida dele num caminho só. Então eu quero dizer para vocês que o Goethe é outro cara que nós vamos trabalhar. Depois deles eu tenho que trazer aqui para a nossa vida o Nicolau Maquiavel, até porque a minha formação é em ciências políticas, e ele foi o primeiro cara, a pensar como se dá essa relação de poder em diversos mundos diferentes. O que o Maquiavel traz? Visão de mundo diferente. Ele tinha uma percepção de vida, e como ele viajou muito como um emissário real, como um diplomata, ele via como a vida funcionava, como o poder funcionava, como as características de cada povo funcionava em cada um desses mundos que ele circundava, tanto na França, tanto na Espanha, no mundo eslavo, trazendo esse conhecimento para o pessoal, né, para o rei de Firenze lá, que era a família Medici, né? Então vou trazer também o Nicolau Maquiavel. Um outro cara que eu vou trazer para vocês, que é muito cabeçudo, mas é o cara que fez eu enxergar essa filosofia, que é de, tudo isso aqui, se a gente for caminhar, tá? Quando eu falo para vocês aqui, por exemplo, do Schopenhauer baseou toda a filosofia dele, cara, no Aristóteles, tu entende? E o Hegel faz a mesma coisa, ele trabalha com essa dialética, né? O que é dialética? Dialética é um processo de conhecimento. Depois que tu tem o conhecimento que nasce, né, da sapiência, da prudência, são as sementinhas que estão ali crescendo, como é que tu faz para aumentar teu conhecimento? É trocar o resultado da tua lavoura com outras lavouras. Então tu vai trazer uma tese, uma ideia que tu pensa, alguém que vai discutir contigo. Discutir, que eu falo, não é nem brigar, né, mas é trazer para uma conversa, um diálogo, né, duas pessoas, vai trazer uma antítese, uma ideia diferente da tua. E uma justaposta a outra, contraditada a outra, vai chegar numa síntese, que é um novo conhecimento, que vai ser uma nova tese, vai vir uma nova antítese, e aí uma nova síntese, e assim o conhecimento vai crescendo. Que é exatamente o que eu quero com vocês, cara, que a gente tem um processo dialético aqui, de aprendizado, que pese eu ser um lado desse nosso comentário. Eu vou conversar com você sobre filosofia e vou abrir para questões ali também perguntas nos stories, para que vocês vejam e a gente possa complementar nossas ideias, tá? Então, cara, do Hegel eu trago para vocês geral aqui essa dialética senhor-escravo, né? Aquele que tem que submeter ao outro, essa relação de poder do Maquiavel, agora é colocada no Hegel, como ele enxerga. E como essa dialética senhor-escravo que eu falo para vocês, hoje em dia está dentro de nós mesmos. Está dentro de cada ser humano que se martiriza para tentar ter o melhor de si a todo custo, mesmo sem saber para que lado ele está correndo. Ele se auto-chibata, a gente hoje em dia se auto-chibata para ter o melhor de nós, mas a gente nem sabe que melhor é esse. E esse melhor vai ser exatamente a colheita do conhecimento na cerca da lógica, que vai sair a nossa ética, sair o nosso bem viver. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, cara, esse é o conhecimento que a gente tem até então. Essa vai ser a nossa cerquinha do conhecimento. Cada um desses livrinhos que eu estou botando, um lado do outro, vão ser a nossa cerca do conhecimento, tá? Lógico, para a gente chegar nesse o que é esse bem viver, o que é eu ter o melhor para mim mesmo. Esse outro aqui, que era um filósofo coreano, muito bom, cara, que discute exatamente, aí em termos políticos internacionais, em relações internacionais, como o mundo não te autoriza a ser o melhor, porque o método para ser melhor não é esse que eles te dizem,
que eu quero dizer com isso? Esse cara explica como funciona nas ciências políticas das relações internacionais a filosofia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, hoje em dia todo mundo te dá regramentos de como viver, mas ninguém viveu essa vida que estão te dizendo para fazer. Todo mundo tem soluções, mas ninguém viveu isso. Então o que eu quero trazer para vocês, baseado também nessa ideia, é que todos esses caras que eu trouxe aqui livro para vocês, desde o Nietzsche, o Nicolau Maquiavel, o Goethe, Schopenhauer, Marco Aurélio, Aristóteles, todos esses caras viveram sua própria filosofia. Eles não eram caras que pregavam, não, eles viveram sua própria filosofia. Eles criaram sistemas filosóficos próprios, eles se autogeriram, eles chegaram às suas próprias conclusões, eles trabalharam nos 4 pontos cardeais que eu falei para vocês, do autocontrole, né? Da coragem, da justiça e da sabedoria. Tá? Esses são os pontos que eu quero que tu tenha, porque eu não quero que tu pense igual a mim, cara. Eu quero que tu tire as tuas próprias conclusões e tu julgue melhor a tua vida. É isso que eu quero com o teu autoconhecimento. É isso que eu quero com a tua coragem de enfrentar obstáculos que muitas vezes te parecem intransponíveis. Muitas vezes tu vê uma grande montanha e tu não quer subi-la porque tu fica assustado frente a um Everest, né? Mas daí quando chega lá no Everest, cara, tu vê que tu pode dar um passo, quando vê tu dá o segundo, quando vê tu dá o terceiro, quarto, quinto, quando vê tu subiu o Everest. Vocês me viram naquela duna lá nos Emirados Árabes, que eu falei, que é a maior duna dos Emirados Árabes. Eu não vou conseguir subir, mas eu vou tentar. E eu subi uma duna, cara, gigantesca lá. Eu não tenho nem porte físico, não sou atleta para nada disso. Achei que ia morrer. Mas quando vê, eu tava lá no topo da duna, cara, olhando tudo, vendo o mundo todo. Então, lá eu enxerguei essa coisa não interessa o tamanho da montanha, vamos tentar ir, mas tu tem que ter a coragem de tentar ir. Muitas vezes a gente exatamente, nós somos prisioneiros de cárceres imaginários, né? Só essa montanha não tem como subir, é a maior montanha dos Emirados Árabes, ninguém vai conseguir subir, ainda mais eu, que não tenho o porte físico, que não tenho o treinamento, né, de endurance para conseguir subir essa montanha. Mas eu podia ter desistido ali, mas eu vou tentar igual. E subir devagarinho quando a gente estava na montanha mais alta dos Emirados Árabes, né? Sem querer e sem saber. Se eu soubesse que ela era a montanha mais alta dos Emirados Árabes, eu não tinha nem tentado. Eu só fiquei sabendo depois. Outro livro, cara, que eu vou trazer para nós, que também é o Viktor Frankl, que eu recomendo sempre aqui, O Homem em Busca de Sentido. Em português tem outro também, Em Busca de Sentido só, né? Que é exatamente um cara, um psiquiatra, que sobreviveu aos campos. E o que ele enxergou lá nos campos de concentração, cara, foi exatamente... Só sobrevivia aos campos alguém que tinha um porquê sobreviver. Quem não tinha essa vontade de viver, morria, se entregava. Quem não tinha alguém para buscar, um amor para buscar, um pai para achar, um filho para cuidar, uma obra para escrever. Esses caras não tinham por que viver, e aí eles se acabavam lá nos campos. E ele é um cara que viu lá, no fundo do poço, onde chegou a humanidade, que foram os campos de concentração, ele conseguiu enxergar que não tem santo, não tem lado certo e errado. Tinham pessoas más do lado dos nazistas, mas tinha pessoas boas lá dos nazistas também. Tinha médicos que davam seu dinheiro para comprar remédio, tinham soldados que rachavam a sua pouca comida que tinham para dar para os prisioneiros. Mesmo assim, do lado dos prisioneiros judeus, tinham... porque, sabe, né, os nazistas chamavam próprios judeus para controlar os judeus, né, como feitores ali. E uns desses aí eram mais sádicos que os próprios nazistas, né, cara? Então, para tu ver como essa grande não tem um certo e o errado, não tem o bom e o mal de um lado só, não existem santos, que é algo que eu digo para vocês o tempo todo, né, cara? Outro cara que eu vou trazer para vocês, daí já é mais filosofia aplicada ao nosso dia a dia, que analisa, que tem uma visão de mundo muito clara, é o Theodor Dalrymple, né, cara? Nossa cultura, que sobrou dela, é um conjunto de artigos que ele escreveu durante os últimos anos. Ele é um psiquiatra inglês, o nome dele na realidade é Anthony Daniels, até conheço ele pessoalmente, foi uma alegria na minha vida, até esse livro aqui que eu tenho dele, então assim, para Conrado, esperando que nós nos encontremos em Paris, aí Theodor Dani, né? Imagina, ele tá escrevendo um livro, queria que a gente falou, vou fazer as fotos do livro lá em Paris, assim assado, um papo lá que a gente teve uma vez. Então, o Theodor Dalrymple é um, e o outro que eu tenho que falar também aqui é o Scruton, né, cara? Que são pessoas que colocaram que mostraram, procuram demonstrar como essa continuidade do pensamento milenar faz com que nós sobrevivamos até hoje, faz com que a sociedade chegue até hoje de uma maneira sadia, né? Sadia no nosso sistema, mas sobrevivendo.
Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, nosso projeto vai se chamar Red Pills do Conrado, que eu botei nesse, tá cheio de Red Pills, e cada dia eu vou te dar uma pílula vermelha, cara. A pílula vermelha, para quem tá chegando agora, quem não sabe, é aquela história do Matrix, né? Quando o Morpheus, né, o deus do sono, né, o Morfeu ali, ele apresenta pro Neo, para esse homem novo, né, pro Neo, tu tem duas escolhas, ou tu quer tomar a pílula azul e continuar nesse mundo que tu vive aqui, ou tu vai tomar uma pílula vermelha, que talvez seja mais dolorida, mas tu vai ver a realidade. E isso aqui fecha exatamente, e aí eu sempre escolho tomar pílula vermelha. Tu pode tomar azul, continuar no mundo que tu vive aí, tá tudo certo. A amizade é a mesma, eu te amo igual, tá? Mas a pílula vermelha que vai nos trazer para o mundo real, cara. Isso aqui fecha com aquele pensamento que a gente diz, né? Se existe um céu ou um inferno, muito provavelmente o inferno seja aqui mesmo. E aí tu tem duas formas de encarar o inferno. Uma delas é tomar a pílula azul, né, e viver nesse inferno, e se acostumar tão com o inferno, que tu já não sabe mais o que é inferno e o que não é inferno, né, tá acostumado, tá enfiado aqui dentro, para ti parece tudo igual, tu aceita, né, as condições que são dadas, e outra é tomar o Red Pill, e tu vê que tu tá no inferno, vê como desgostoso é isso, vê quanto triste é essa vida, mas mesmo nesse inferno, a gente tem que descobrir o que não é inferno, né? E quando a gente acha que não é inferno, a gente tem que preservar tudo isso. Então o que eu quero, a ideia aqui, eu acordei cedo, já vim falar direto, porque senão eu não falo e fica adiante, nunca mais vou fazer. Tá? A minha ideia aqui com vocês é fazer uma live por dia, tá? De 5, 10, 15, 20 minutos, não mais que isso. Essa que está um pouco mais longa aqui, essa que agora fechou 20 minutos. Que era exatamente para contar para vocês qual é essa ideia. Tá? Então todo dia eu vou vir trazer uma pílula vermelha para vocês, baseado nesses grandes autores, tá? Dos meus livros principais, que foram os caras que fizeram a minha formação intelectual, cara, minha formação filosófica. Não, e vou trazer também, obviamente, todo esse universo da arte, universo da música, universo da escultura, tipo, o universo geral, principalmente da literatura, para a gente ver como os homens aplicaram seus conhecimentos à vida e como é que eles tiveram uma boa vida, como é que eles chegaram aos resultados. Porque o que eu estou dizendo para vocês aqui, nós vamos fazer uma lavoura do conhecimento, mas vamos fazer uma cerquinha do pensamento, que vai ser formada com os livrinhos desses caras aqui, com o pensamento desses autores. Muitos deles são filósofos, caras que criaram uma própria linha filosófica. Muitos dos outros aqui são pessoas que divulgaram o seu conhecimento. Outros deles mostraram como eles, a sua própria, tem um relato de vida, né, uma biografia, mostrar como eles viveram e como é que eles tiveram resultado a partir disso, como eles encararam os problemas, e a partir disso, cara, que eu quero ter uma colheita. E qual é essa colheita que eu quero de ti? Exatamente uma boa vida, cara. Exatamente uma vida que tu ame estar vivo, que tu ame querer enfrentar as dores da vida, que tu ame querer amar as outras pessoas, que tu ame até mesmo ficar sozinho. Porque tem muita gente que reclama pra mim de solidão, reclama pra mim que passa perrengue o tempo todo. Cara, a vida é isso. É exatamente isso que eu aprendi nos meus 40 anos de vida, que a vida é isso. E tudo que eu cheguei a próprias conclusões filosóficas, que eu me acho um gênio muitas vezes quando eu falo pra vocês, né? Ter certeza que eu vou morrer, ou aceitar a se fuder pouco, cara, isso aí, o Sêneca já falava, o Marco Aurélio já falava, memento mori. Lembre-se que tu vai morrer, lembra que isso aqui acaba. Ah, mas eu acredito em Deus, mas eu sou espírita, mas eu sou hinduísta. Que bom, tá? Fica à vontade, muitos desses pensadores que eu tô aqui também acreditavam, né, que tinham um outro passo e se preparavam para uma próxima vida. Mas por que não viver tudo que dá para viver dentro dessa? Por que não ter uma vida especial dentro dessa? Um coração cheio, uma mente cheia, uma vida em paz, ou mesmo conseguir viver dentro dessa ansiedade, dessa grande vida que a gente tem, e se entender, ter o autoconhecimento e conseguir sobreviver mesmo assim, ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Alcançar o nosso melhor para nós mesmos, porque somos nós sendo melhores para nós mesmos que nós vamos ajudar o mundo. Somos nós sendo melhores para nós mesmos que tu vai encontrar companhias mais agradáveis, vai te relacionar com pessoas melhores, teus amigos, vai ter momentos de mais alegria, vai encontrar um parceiro melhor, vai poder ter filhos melhor, vai gerar melhor teu filho. E tu fazendo tudo isso, tu vai melhorar o mundo. É assim que a gente melhora o mundo, sendo uma pessoa melhor. Agora chegou o ponto de eu tentar fazer isso aqui, expandir o que eu faço para minha vida para vocês também, e gratuitamente, tá? Isso aqui é tudo de graça. A gente vai conversar entre nós dois aqui durante esse período todo. Então, cara,
eu quero que tu tome rédeas da tua vida. Convido vocês para participarem aqui. Convido vocês para convidarem seus amigos também, tá? Vai ser... eu não me pretendo filósofo, né? Não me pretendo filósofo. Não me pretendo um professor de filosofia, tá? Mas, quer queira, quer não, eu tenho o que é necessário para transmitir aqui. Que é conhecimento, né? Que é uma sólida base intelectual. Que é um amplo, um vasto conhecimento artístico, literário, estético, né? Tem uma memória, até eu não sabia, mas invejável aí, uma galera diz, pô, Conrado, que tem memória igual a tua, então minha memória é uma memória invejável, e já passei uns perrengues na minha vida, tá? Então, e quero transmitir isso para vocês, e como não tem outro caminho para fazer, eu não vou contratar ninguém para gerir minha vida aqui, eu não vou fazer nada no YouTube, eu não vou, vai ser isso aqui. Tá, então, bom dia para vocês. A gente vai começar um projeto aí chamado Red Pills do Conrado, tá? Quero que tu, gostando disso, convide teus amigos a participar. E cada dia, nós vamos ter uma pílulazinha de conhecimento, tá? Tu vai tomar uma pílula e um ponto, vou trazer um pensamento e vou raciocinar sobre o pensamento, vou trazer um quadro, vou raciocinar sobre esse quadro, vou trazer uma música, vou raciocinar sobre essa música e vou te falar mais de como eu tenho vivido e das coisas que vão acontecendo comigo, porque vocês conseguem ver na minha própria vida, cara, como vocês têm aqui em Busca de Sentido, tem o Marco Aurélio ali, vocês estão vendo um homem se desenvolver. Aqui vocês estão vendo todo dia, é terapêutico tu ver um outro ser humano, como é que ele lida com as coisas e como o tempo caminha. Quando eu falo que quebrar as casquinhas, vocês viram lá no início, no ano passado, eu falei, tem que quebrar a casquinha. Agora a casquinha quebrou. Quando eu falei lá no ano passado, pô, olha só, agora somos 2020, final de 2018, eu falei, cara, tá quebrando uma casquinha. E essa casquinha quebrou durante 2019 e agora início do ano, dia 2, 3, eu tô, por exemplo, aqui fazendo os comentários na Jovem Pan, no programa mais assistido do Brasil. E era uma casquinha que eu vi quebrar lá em 2018. Eu só vi que estava quebrando aquela casquinha lá, porque eu já tinha quebrado várias casquinhas na minha vida, né? Reconhecer é conhecer novamente, né? Tu reconhece. Recordar, como eu falei para vocês ali, tá no livro do Galeano, primeira página lá do livro dos abraços, né? Recordar quando algo passa novamente pelo coração. E a gente se lembra. Então, pessoal, essa é a minha proposta aí para vocês. Quero que todos participem, gostando, avisem para os amigos. Tá? Nosso objetivo aqui vai ser bem pontual. Não quero perder teu tempo, não quero perder meu tempo. Vai ser nessa que eu estou me delongando um pouco mais, mas meu objetivo vai ser, cara, aqui, ó. Olha só, li isso aqui, Aristóteles falava isso aqui, ó. O que que isso significa? E aí o que eu quero de ti, que tu vá, eu vou ser um comentarista desses filósofos aqui, para que depois que tu veja tudo isso aqui, que tu goste de algum deles, daí tu compra o livro, daí tu lê, daí tu vai adiante. Não sai comprando esse monte de cara antes, aqui não adianta tu ler algumas coisas descompassadas, a não ser que tu já tenha uma bagagem intelectual alta, que tu acha, ok, que é isso, Conrado, eu posso ler isso aí que eu vou entender, que é isso, Conrado, eu posso ler isso aí e ter discernimento, que é isso, Conrado, eu tenho noção histórica, eu sei cada um deles onde nasceu e por que nasceu, que é isso, Conrado, eu consigo saber que alguém pode acreditar em Deus, alguém pode não acreditar em Deus, tá tudo certo, que é isso, Conrado, entendeu? Então eu quero dizer para vocês, eu vou ser um comentarista desses autores aqui e vou trazer uma pincelada por dia e como tudo isso se conecta e como tu pode aplicar na tua vida real, como eu aplico esse conhecimento na minha vida e vocês veem que eu aplico de verdade, eu não sou só um cara falando aqui, eu aplico, vocês veem meu dia a dia, que são os percalços, com as coisas boas e ruins, né? Com as vitórias e com as derrotas, com os transtornos e com as alegrias, né? Com os encantamentos e com os momentos solitários, vocês enxergam tudo isso aqui junto. Então eu quero trazer para vocês filosofia pura, direto desses autores, como eles pensaram e como se deu o encadeamento lógico dentro deles, dessa lógica, dessa cerca que vai guardar o teu conhecimento e como eles fizeram essa lavoura, como eles fizeram essa colheita, como eles tiraram uma boa ética para eles, tá? Como eles tiraram esse bem viver para eles, que eu quero que tu tire para ti. A vida é longa se souber aproveitá-la. Tu não tem que ter medo da morte no momento que cada dia é uma alegria para ti. Se cada dia tu coloca mais vida na tua vida. Porque a morte é exatamente um dia que tu não viveu. Exatamente um dia que tu não cresceu. Exatamente um dia que tu não for maior. E aí eu digo para vocês aquele meu outro moto pessoal, meu moto pessoal meu, eu ia dizer, né? Que é quanto mais eu sei, mais eu sou, cara. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Então, muito obrigado a todos vocês, cara. E lembre-se de viver, porque essa merda aqui vai acabar, bro. Uma hora, tudo isso aqui acaba, tá? Bom dia pra vocês. Gostou disso aqui? Chama teus amigos pra assistir aqui. Desculpa não responder nenhum dos comentários aqui, que não é o objetivo. Meu objetivo era apresentar esse projeto chamado Red Pills do Conrado, tá? E fiquem à vontade para algum questionamento. Eu vou abrir algumas perguntas agora aqui. Vocês, nos meus stories lá, podem perguntar ali alguma coisa relacionada a esse projeto que eu vou responder.
tá? Beijo pra todo mundo aí, fiquem com Deus, cara. Tchau, tchau. Vou encerrar.